Chegou o Natal. Além dessa sensação de que o ano passou muito rápido, né? E todo mundo que conversa a respeito disso tem essa impressão de que as coisas nesse ano aconteceram numa velocidade muito grande. Mas além dessa sensação, parece que também há uma rotina de Natal, que muitos de nós já entramos nessa rotina, né? De que todo ano é igual a outro ano. A gente só troca os amigos secretos, às vezes, né? Ou seja, as pessoas que vão ganhar o presente e as pessoas que vão nos dar o presente. Mas as confraternizações são as mesmas, o clima é o mesmo, o cansaço é o mesmo, a linguagem é a mesma, parece que a festividade também, as decorações são as mesmas, e há uma certa rotina do Natal. E eu percebo que essa rotina já faz parte da nossa vida. E isso para mim é uma coisa um pouco ruim, porque nós já vivemos uma rotina antes do Natal. E tem muita gente que vive essa rotina e que perde o sentido das coisas, porque um dos grandes prejuízos dessa vida robotizada é que a gente perde o sentido de fazer as coisas. Por que nós fazemos isso? Por que nós levantamos de manhã? Por que nós trabalhamos tanto? Por que nós estudamos? Ou por que nós então celebramos o Natal? Por que nós nos reunimos em família? Por que nós comemos tanto? Por que nós trocamos presentes? Por que nós paramos? E tem tanta gente mergulhado nessa compreensão que a gente distorceu algumas coisas a respeito do sentido do que são esses próximos dias. Eu não quero aqui ser saudosista e nem muito menos nostálgico, mas eu quero fazer uma reflexão com você a respeito disso, que a rotina religiosa, a rotina das celebrações, eu diria a rotina de Natal, tira de nós o significado das coisas. Por isso que é importante fazermos um remake de Natal. O que é um remake? Os mais antigos vão lembrar das novelas da década de 70 ou da década de 80, que fizeram muito sucesso, mas que as gerações mais jovens não conhecem, então as televisões, as emissoras, regravam essas novelas e chamam isso de remake. Uma mesma história contada por um público que não assistiu e que não viu essa narrativa. Tanto isso é verdade que o próximo ano é considerado pela cultura de entretenimento como o ano do remake. Vai sair Dumbo. Você acredita? Dumbo. Na minha época, né? Muitos amigos tiveram apelido por causa desse filme, né? Hoje não pode, hein? Hoje não pode, mas muitos amigos tiveram. Vai sair Rei Leão, né? Tal, e a história, e muitos adultos aí estão assim na expectativa dos filmes que serão regravados, os remakes. Por que o remake existe? Para que as gerações atuais, elas saibam do que aconteceu, elas entendam, não só para que os adultos voltem e continuem consumindo cultura de entretenimento, porque esse também é o interesse, mas para que as gerações mais jovens saibam do significado daquilo. O remake é isso, uma regravação da mesma narrativa, embora também tenha uma outra característica importante, porque o remake leva em consideração o avanço tecnológico. As coisas mudaram. Vou dar um exemplo muito claro da minha geração. Eu assistia Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. E eu queria que os meus filhos assistissem Star Wars, que eles tivessem ali a compreensão, desde pequenininho, 1 aninho, queria que eles assistissem. Até que o Theo entrou numa idade um pouco razoável, eu todo animado, peguei lá meus DVDs, que para ele já é uma coisa ultrapassada, né? Embora também tenha as fitas VHS, né? Mas não tem mais aonde passar, liguei o DVD e falei, vamos assistir Guerra nas Estrelas. E meu filho falou, nossa pai, que demorado. E de fato, tem uma cena com o Luke Skywalker, que ele está lá no deserto, e ele começa a vir assim, ó, devagarzinho. Para nós, ok, mas para essa geração, nossa pai, passa rápido esse negócio, devagar, porque a linguagem deles mudou. E aí filho, você achou demais, legal? Nossa pai, legal, mas muito demorado, muito lento as transições, as coisas. Por quê? Porque a expectativa e a linguagem deles mudou. Hoje, a narrativa deles é a outra. Embora isso para nós fosse quase que uma ofensa ele falar mal do Star Wars para mim, né? Quase que eu deserdei ele naquele momento, mas tudo bem.
a gente percebe que é necessário contarmos as histórias ou fazermos os remakes para que elas lembrem daquilo que aconteceu, mas que também seja contada na linguagem deles. Você entende isso? Para que eles conheçam a história, mas para que a linguagem também seja atualizada. E eu percebo que isso também acontece com o significado do Natal. Nós precisamos contar a história do Natal com uma nova linguagem, que muitos de nós, que crescemos talvez dentro da igreja, ou que temos um sentimento religioso, a gente já sabe dessas narrativas, não dá a mínima bola para isso, e não percebe o quanto é importante a gente recontar a história com uma nova linguagem, porque a cada ano que passa, nós vamos nos distanciando do sentido das coisas. Então eu quero ler com você um texto, lá de Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20, quem nasceu dentro da igreja igual eu, já fez e já ensinou esse texto aqui, ou já foi ovelhinha, ou já foi bezerrinho, ou eu já fui vários ali, só não fui a manjedoura, o resto eu já fui tudo, né? Então essa narrativa, aquela narrativa encenada que todos nós sabemos e conhecemos, o evangelista Lucas diz assim: naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto ao anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram e os que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinha ouvido e visto, e tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Hoje de manhã lá no Hub São Roque aconteceu uma coisa interessante. Estava lendo o texto, o Drogo está aqui, e na hora que eu estava lendo esse texto sobre os anjos, passou um cara vendendo sorvete com aquela buzininha, bem na hora do anjo, né? Então deu uma alegoria exata desse texto. Não vai acontecer isso hoje, fique tranquilo. Esse texto que nós lemos, nós temos o relato da revelação do nascimento de Jesus. Essa revelação, ela é feita aos pastores, por duas considerações. Primeiro, porque há uma alusão a Davi, a recordação de Davi e ao ambiente de Belém ligado à imagem do pastor. O pastor é um elemento importante na revelação do Antigo Testamento, conectado à imagem de Davi e à recordação da cidade de Belém. Agora, há uma segunda consideração importante, porque tem a ver comigo e com você, é que os anjos se revelam a homens comuns que estão na periferia do centro religioso da época. Os anjos não se revelam aos sacerdotes, os anjos não se revelam aos grandes líderes políticos, às grandes celebridades da época, tanto política ou religiosa. Os anjos se revelam a homens do campo, a pastores, homens comuns do cotidiano daquela região. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa na revelação de Deus, as pessoas esperam coisas mágicas, elas esperam uma revelação que tenha luzes de neon, que tenha uma grande
pirotecnia, e que isso aconteça para as pessoas mais privilegiadas, que têm uma posição social mais alta, ou que têm talvez aí o que nós chamamos de ascese, ou seja, religiosos que se acham perfeitos, que têm contato com Deus, mas os anjos se revelam a pastores, homens comuns, pessoas do cotidiano daquela região. Isso tem uma lição para a gente, isso tem algo interessante, porque Deus ele atua nessa periferia, Deus ele atua aonde os olhos humanos não enxergam, Deus ele atua aonde o centro religioso aponta. Talvez se os anjos se revelassem hoje, as pessoas que estão nos grandes centros, talvez nas grandes igrejas, nas comunidades cristãs, elas não teriam sensibilidade de perceber, Deus iria se revelar àqueles que estão na periferia, longe. E é exatamente isso que o texto diz, e nos faz considerar 3 coisas importantes. A primeira delas é que existe uma boa notícia que precisa ser constantemente contada. Vou repetir, existe uma história, uma narrativa bíblica a respeito do nascimento de Jesus que precisa ser constantemente contada. Quando a gente percebe e lê o texto, a gente vê um movimento no relato expresso nos seguintes termos. Primeiro, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia. O anjo diz isso inicialmente. Depois ele diz, ver aquilo que o Senhor nos contou. Os pastores respondendo aos anjos. Contaram a Maria e José e as pessoas que eles viram. E no final, todos os que ouviram. Há um elemento na narrativa que mostra esse movimento de que nós contemos a história. Você fala assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a cultura, com a sociedade que a gente vive? O que isso tem a ver? Há 2 situações muito comuns diante do Natal nos dias de hoje. Primeiro, há aquele grupo que vê no Natal só o entretenimento, os dias de descanso, os dias para comprar uma roupa legal para a ceia de Natal, para o Réveillon. Há aquele grupo que vê no Natal só o consumo, há aquele grupo que só vê no Natal a possibilidade da festa, da comemoração, da mídia, do entretenimento, e a gente vê que isso é forte a cada ano, que a cada ano isso aumenta, a gente percebe isso nas crianças. Se você falar para elas o que é Natal, é Papai Noel, é presente, é festa, é comida, é exagero. Há esse grupo, há esse movimento que já se tornou rotina, de que o Natal é tudo isso, shopping lotado, e aqui vai um desabafo, eu não sou daqueles que gostam, não vou, 25 de março entupida, né? Minha esposa vai lá, aquele muvuca, e fala, nossa, que legal, ela sai feliz daquele monte de gente, né? E eu parar tomando café no mesmo lugar durante o dia todo. Essa linguagem é a compreensão de parte da sociedade desse Natal consumista, celebrativo, festivo. Agora, surgiu nesses últimos anos um segundo grupo, e esse grupo tem crescido. É um grupo que olha para essa galera que comemora, que vai festar, que vai consumir, e diz assim, não, Natal não é isso. Não, a gente se nega a compreender que Natal é essa festa, que Natal é juntar a família que você briga o ano inteiro, e aí vai lá naquela maior hipocrisia, trocar presente, não, eu não quero isso, é tia apertando a minha bochecha, é comendo as mesmas coisas, maionese com uva passa, eu não quero isso, e esse aí não vou mais dar presente, é muito consumo, e aí criou-se um grupo que tem aversão, por causa desse primeiro grupo, ao Natal. É um grupo que já está assim, sem paciência para nenhum tipo de comemoração. Fala assim, esse ano eu não vou me aproximar da família, esse ano eu não vou nos grandes shoppings, esse ano eu não vou me envolver e me influenciar por esse clima, vou ficar na minha e vou descansar. Vou viajar, vou ficar em casa, vou dormir antes dos fogos, vou ficar assim, vou para um lugar escondido. Isso tem crescido. Há 2 grupos, o grupo que vai para o consumismo, para a festa, mas há o grupo que vai para o oposto, para a frieza, para a crítica, para a rigidez.
para insensibilidade diante de qualquer emoção, comoção verdadeira. Tem pessoas que nessa época não gostam nem de ligar a televisão para verem os mesmos especiais de Natal, elas não mais se sensibilizam. Quem trabalha na área de saúde sabe que tem um termo chamado dessensibilização. Você é tão exposto a algo que você perde a sensibilidade daquilo. Hoje tem pessoas que dessensibilizaram o Natal. E tem pessoas que distorceram o Natal. Há aqueles que não têm nem aí para a história narrativa, querem só comemorar, é um evento, uma festa, e aqueles que não dão a mínima por causa desse primeiro grupo. Agora, no texto que nós lemos, há uma intenção de que a história seja contada, de que a história e o significado não seja deixado de lado, nem por um grupo que precisa entender que Natal não é consumismo, pelo contrário, Natal é simplicidade, humildade, generosidade. Natal é o outro, Natal é a preocupação com a revelação de Deus na periferia. Natal não tem nada a ver com aquilo que nós nos últimos anos temos alimentado, mas também Natal não é essa frieza, essa indiferença que muitos de nós, como resposta a esse Natal consumista, estamos tendo. Ao ponto de que a gente não faz a mínima questão de contarmos essa história para os nossos filhos. Deixamos de lado a celebração das amizades, da família, do amor, da simplicidade, da gratidão, da entrega, da humanidade, da humildade, da generosidade. Então eu gostaria de dizer para os dois grupos, para você que está preocupado com que roupa você vai vestir no dia 24, na festa que você vai. Mas para você que vai dormir mais cedo, porque não quer ouvir nada a respeito de Natal, dizer o mesmo, a história é mais importante do que tudo isso. A narrativa de que Deus nasceu, não importa se essa data é motivada pelo comércio, se essa data é midiática, importa o significado dessa narrativa que mostra que Deus se revelou através de uma criança. Há uma frase de um autor anônimo que diz assim: o Natal começou no coração de Deus e só está, há um apontamento para o presente, completo, quando alcançar o coração do homem. O meu papel aqui é furar a bexiga e a expectativa daqueles festeiros celebrativos que esquecem do significado, mas também trazer sentimento para aqueles que estão frios, indiferentes em relação a qualquer coisa do Natal. Aqueles que perderam a paixão, aqueles que não encontram nenhum tipo de significado nesses dias, e dizer que o significado é maior que tudo isso. Eu quero contar uma experiência pessoal para você, que talvez tenha um pouco a ver com a sua história também. Eu tive uma infância muito simples, mas em que os natais eram grandes ajuntamentos, com os primos, davam umas brigas enormes, primo, tal, um que não gostava do presente, aí trocava, avô, vó, os tios, eu cresci no meio disso. Os meus pais gostavam disso, então todos os natais era muita comida, as mesmas histórias, as mesmas risadas, todas as histórias ali, eu tive muito isso na minha vida, cresci com isso, com as lembranças desse Natal. Mas eu perdi a minha mãe recentemente, perdi o meu pai, e o ano passado eu cometi um erro muito grave, junto com a minha esposa, junto com os meus irmãos. Nós falamos o seguinte: nós não queremos mais nada disso. Não tem como celebrar e festar na ausência dos meus pais, que eram os grandes motivadores. E a gente optou por isso. Só que isso deixou marcas nos nossos filhos, porque eles cresceram também nesse ambiente, e a gente percebeu que nós erramos, obrigado, Gu, a partir do momento que nós não queremos contar a história para eles. Ou seja, nós temos memórias. Você tem memórias e lembranças do Natal do passado, não tem? Agora, no presente você está construindo essas memórias para os seus filhos, para as pessoas que você ama, porque pelo jeito que nós estamos andando, daqui a alguns anos nós não teremos mais memórias e nem nostalgia, porque a gente não valoriza mais essas experiências, não valoriza mais amizade, relacionamento, nós não valorizamos mais isso. Esse ano, por uma opção
que, vou ser bem sincero, que talvez o meu coração não esteja 100% conectado a isso. Nós resolvemos fazer uma grande celebração, dentro de um conceito simples, mas para que as crianças continuem a ouvir a história sendo contada. Eu e você temos lembranças do passado, mas eu temo que os nossos filhos não tenham lembranças dos dias de hoje. Eu temo que os nossos filhos não tenham lembrança do dia de hoje. Essa semana, alguém aqui da igreja me contou, puxa, lembra quando o presente era surpresa? Você abria o presente, não sabia se você ganhar um grande presente ia ser um mico diante dos amigos, né? Hoje as crianças escolhem seus presentes, estipulam um valor, elas já sabem que no dia 24, ou dia 25, elas vão abrir aquilo que elas desejam como consumo. Então a gente não celebra mais aquilo que é importante, nós perdemos o sentido das coisas. Por um lado a gente está muito chato, por outro lado a gente está muito frio, e as coisas não mais nos sensibilizam. Rubem Alves diz que existem duas coisas que nos mostram que nós estamos ficando velhos. Um é quando a gente guarda pote de margarina para guardar a comida que sobrou do almoço. Isso é um indicativo, Marcelo, que nós estamos envelhecendo. Segundo é quando nós nos emocionamos com Noite Feliz. Quando toca as músicas natalinas, a gente se emociona, é porque nós estamos envelhecendo. E uma das minhas preocupações diante dessa nostalgia é que nós estamos acabando com as nossas narrativas, com as nossas histórias. Nós não nutrimos mais as próximas gerações o que de fato é importante e o significado disso. A segunda consideração do texto é que dessa narrativa nasce a experiência que marcou a vida daqueles pastores. O texto diz que então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor a Deus pelo que eles tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Essa narrativa impactou a vida daqueles pastores. Essa narrativa mudou a história de vida deles. E essa narrativa que nós ouvimos constantemente, que nós perdemos o sentido, que nós nos esfriamos, precisa de algum modo, o quê? Impactar a minha e a sua história, porque há um problema. Preste bem atenção, quero fazer uma conexão com a sua vida e com a minha vida aqui. As nossas narrativas, as nossas histórias, elas trazem aquilo que nós somos. O Jung vai dizer que isso são arquétipos, modelos. Então aquilo que eu recebi, eu passo através da educação para os meus filhos. E isso acontece com os nossos erros e defeitos. Quando você faz alguma coisa diante dos seus filhos, saiba que isso vai influenciar o caráter e a personalidade dele. Então, se você age de uma forma, não pode ser uma criança de meses e um adulto de 18 anos, ela vê o pai agindo daquela forma, isso forma o que o Jung diz ser o arquétipo, o modelo, o paradigma que aquela criança, que aquele seu filho jovem, adolescente, vai desenvolver na vida dele. Isso diz respeito também à narrativa. Se o Natal não se torna uma experiência para a nossa vida, ela não será também para as pessoas que estão ao nosso lado. Se o Natal não transforma, isso tem a ver com significado, aquilo que nós somos, ela é meramente uma festa religiosa, ela é uma atividade da rotina, e a gente percebe que há uma rotina religiosa, porque as peças de Natal, as cantatas, as músicas, tudo não mais toca o nosso coração ao ponto de mudar a nossa vida. Não há mais experiência transformadora na narrativa. Os casamentos não são transformados. Ninguém mais, vou dar alguns exemplos práticos, fala assim, puxa, o Natal está chegando, eu preciso perdoar o meu irmão e eu preciso ser perdoado por ele. Ninguém mais faz isso. Puxa, o Natal está chegando e eu preciso colocar em ordem a minha vida. O Natal está chegando e eu preciso restaurar o meu casamento, restaurar as minhas relações. A gente não mais impacta pela experiência do Natal. O que nós deveríamos fazer no dia 24, dia 25, conforme a sua família? É nós sermos constrangidos pela história, ao ponto de que essa história gere em nós uma experiência.
No Natal, eu não quero só dar exemplos do ponto de vista de relacionamentos interpessoais, deve me constranger a olhar para a minha mesa e ver 15, 20 tipos de mistura, frango recheado com farofa, pernil e um monte de coisa, e não ter gente naquele momento comendo sequer um pão. Isso é experiência de Natal. Quando o Drogo falou aqui do Natal solidário, é exatamente isso que é um resgate do significado, da experiência. O Natal, tem a gente que fala assim, puxa, eu estou preocupado com a sobremesa. E nas ceias de Natal, uma coisa escandalosa são as sobremesas, né? Enquanto tem pessoas que não mais podem desfrutar na vida delas de nada disso. Então preste bem atenção, o Natal tem que nos impactar, o Natal tem que nos constranger, a solidariedade, a humanidade, a mudança, a experiência, a transformação, ao perdão, a reconciliação. Essa é a mensagem. Quando os pastores voltam, eles voltam impactados por aquilo que eles ouviram e viram. Se a gente não tem nenhum tipo de experiência nessas datas, sinto dizer a você, nós nos tornamos religiosos, consumidos por uma religião da rotina. Se você não se sensibiliza mais com o significado, ao ponto de que a sua mente está focado só no entretenimento do Natal, ou a sua mente está focado só no seu descanso, no seu alívio do ano, sinto dizer a você, mas você é aquele personagem da sessão da tarde, que não conhece o Natal, e aí a narrativa é sensibilizar esse personagem para o espírito natalino. Sabe o que é espírito natalino? Para mim é o sentido que marca a vida desses pastores. Eles tiveram uma vida transformada. Então quero fazer um convite para você, e essa é a aplicação. Saia dessa rotina social, cultural, religiosa, e se torne sensível novamente ao significado e à experiência do Natal, baseado nos termos que eu disse a você: transformação, celebração, amizade, restauração, perdão, simplicidade, gratidão, entrega, humanidade e generosidade. Algumas pessoas da comunidade que estão aqui vão cear com pessoas que estão na periferia como os pastores. Essas entenderam o sentido de Natal. Algumas pessoas aqui, e eu oro para que isso aconteça, antes de se encontrarem com a família, vão restaurar os seus relacionamentos com um telefonema, dizendo, me perdoe. Alguns aqui, e eu oro para que isso aconteça, vão chegar antes de reunir o Natal e dizer assim, vamos restaurar o nosso casamento? Vamos procurar ajuda? Eu já ouvi histórias nesses 15 anos de pastorado, de casais que fazem o seguinte, vamos esperar o Natal, para não deixar os nossos filhos tristes, e a gente conta a história depois, que nós vamos nos separar. Não entenderam o significado, a experiência da narrativa. Terceira e última consideração. Da história nasce a experiência, e eu quero terminar com isso. De participarem desse evento e narrativa, os pastores trazem consigo a maior experiência que podem ter vivido. Eu confundi aqui o segundo com o terceiro, ok? Vou citar o terceiro agora de forma correta. Lembre-se sempre do significado da história, a manjedoura. Quem conhece um pouco aqui de estrutura linguística vai ver que há uma semente, uma semântica no texto. Há dois elementos no texto que identificam a narrativa. Os anjos dizem aos pastores, olha, vocês vão saber quem é o Salvador, porque ele vai estar enrolado numa manjedoura. Quando os pastores vão até Belém e ele chega naquela cena, eles veem o quê? A criança numa manjedoura. Isso significa que o significado, olha só, isso significa que o significado da história é a manjedoura. Você fala, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver é que
O Natal é uma excelente data para mudarmos nossa compreensão sobre quem Deus é e o que Ele fez. Quem é Deus nesse texto? Um menino. Quem é Deus nessa narrativa? Um Deus menino. Leonardo Boff diz assim, não está na projeção, diz: somos visitados por uma criança e não por um juiz. Somos olhados com a ternura de um menino e não pelo olhar de um julgador. E quando nós estávamos elaborando, eu lembrei de uma cena das Crônicas de Nárnia, onde a rainha Lucy diz assim, C.S. Lewis, pode passar? Mais uma? Isso aí mesmo. Em nosso mundo, também uma manjedoura certa vez teve algo dentro que era maior que o mundo todo. Ao compreendermos Deus de uma forma diferente, ao anunciarmos às pessoas que Deus é menino e que a sua revelação na história é diferente daquilo que as pessoas esperam, nós mostramos uma quebra de paradigma religioso para que as pessoas possam se aproximar de Deus numa linguagem mais afetiva, mais pessoal, mais simples e mais sincera. Quando Deus se revela através de uma manjedoura, sabe o que isso significa? Significa que Ele quer ser compreendido de uma forma diferente. O que Deus quer de mim e de você, e nós vamos terminar aqui. Ele quer que você o compreenda de uma forma diferente. Deus não é, desculpe aqui alguns, talvez fiquem frustrados, Papai Noel. Deus não tem barbas brancas, está numa nuvem acima, com controle remoto, olhando para a nossa vida, dizendo o seguinte: sofra, não sofra. Deus está se revelando no Natal com o semblante de um menino, com o semblante da pessoalidade. Aliás, a história bíblica toda mostra sempre Deus se revelando às pessoas para que as pessoas possam compreendê-lo de uma forma diferente. Talvez eu e você tenhamos essa compreensão de que Deus está distante, que Deus é o grande culpado pelos fracassos da minha vida, que Deus que me fez sofrer e eu não tenho por que celebrar o Natal, porque Deus e Deus está se revelando a mim e a você como um menino. E eu termino com a frase do Boff, que diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quis ser menino. O que Deus quer na mensagem e no significado do Natal, que a gente tenha, que a gente conte a história, que nós tenhamos uma experiência que isso nos constranja e que nós lembremos sempre da revelação de um Deus que se fez menino. O que a religião passa para a gente? Um Deus carrasco, um Deus julgador, um Deus moralista, um Deus que aponta o dedo para nós. E o que nós devemos contar, viver e compreender é um Deus da graça, expresso através da vida de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Quero que você, primeiro, avalie a sua rotina e o quanto você perde o significado das coisas fazendo as coisas automaticamente. Segundo, que você conte a história. Deus veio até nós. Segundo, que essa história constranja você em algum sentido da sua vida. E terceiro, que você lembre da manjedoura de um Deus menino. Não um Deus impessoal, como o grande culpado pelas mazelas da sua vida, mas um Deus pessoal. E essa é a mensagem que gostaria de terminar. Natal é a revelação de um Deus pessoal. Sendo Deus um Deus menino, Deus conosco, significa que Ele sabe exatamente quem nós somos, o que sentimos, o que precisamos. É um Deus que conhece toda a nossa história de vida, toda a nossa narrativa e se compadece de nós, ao ponto de se revelar como um Deus menino. Senhor, muitos estão aqui cansados, consumidos por uma rotina, consumidos pelo tédio. Outros estão com um foco totalmente diferente nas festas, nas celebrações.
alguns com o coração frio porque perderam alguém que amam e não veem motivos na celebração, mas ainda assim nós queremos contar a história de um Deus que veio a nós, de um Deus que nos conhece, porque o Senhor nos conhece, de um Deus pessoal, humano, de um Deus que se revela na periferia da vida, de um Deus que tem como interesse uma experiência de transformação. Ó Deus, eu oro para que essa experiência seja a experiência em muitos casais que estão aqui, em muitos profissionais, em muitos homens e mulheres, jovens e adolescentes, que precisam ter essa experiência, assim como aqueles pastores. Ó Deus, eu oro para que muitos aqui tirem os seus óculos religiosos, que olham para um Deus carrancudo, juiz, moralista, ou para que aqueles que talvez nem creiam no Senhor e que achem isso tudo insignificante, para que esses consigam identificar um Deus menino, um Deus numa manjedoura, num coxo, um Deus que expressa a sua simplicidade e a sua humanidade através de uma criança. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade, dá a Deus emoção, sensibilidade àqueles que não têm mais lágrimas, que são frios pelas circunstâncias da vida, e dá a Deus maturidade e entendimento para aqueles que perderam o foco das suas vidas. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.